Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Eu trouxe alguns materiais, não mostrei hoje aqui, dada a recorrência com que nós temos nos encontrado, não achei necessário, mas temos algumas peças, estão lá embaixo, e no final do culto, você desejando adquirir, vai ser uma bênção para a gente e creio que para você também. Inclusive, só faça isso se for uma bênção e uma via de mão dupla, né? Porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dor, nem dano, nem prejuízo a ninguém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler o verso de número 49 e 50. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É uma honra para a igreja. Eu sei que depois ele será anunciado devidamente como merece, mas eu quero externar minha gratidão de estar aqui vendo Paulo César Baruch. E eu estou tão feliz que a Rebeca, a esposa dele, está aqui. Oh, meu Deus do céu. E eu acho que não é só eu não, hein? Aleluia. Nós vamos hoje aplaudir ao Senhor pela vida desse casal, não assim, mas em honra ao departamento e ao trabalho incrível que a Rebeca faz. Todo o Brás vai aplaudir hoje ao Senhor assim pela vida deles. Deus seja glorificado, a vida de vocês é uma bênção e eu estou muito honrada de vê-los aqui nessa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versos 49 e 50. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: Davi meteu a mão no alforje e tomou uma pedra, e com a funda a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu, oh aleluia, contra o filisteu, com apenas uma funda e uma pedra, e sem espada na mão, feriu e o matou. E você diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra para a pessoa que está ao seu lado. Palavra essa que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando eu disser 3, você vai olhar para o irmão ao seu lado e vai dizer para ele ou para ela, você vai dizer assim: o que você tem é o suficiente. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: o que você tem é o suficiente. Quem entendeu, diga amém. É 1, pegue na mão dele. É 2, não faça disso um momento esquisito. Não faça disso um momento esquisito. Segure com firmeza. Mostre para essa pessoa que você não veio aqui porque não tinha coisa melhor para fazer. Não. Mostre para essa pessoa que você não veio aqui fazer uma social. Está vendo alguém servindo coxinha de frango aqui dentro da igreja agora? Não. Mostra para essa pessoa que ela sentou-se ao lado de um profeta de Deus, de uma profetisa do Eterno. Segure a mão dela com firmeza e faça ela ter noção ao lado de quem ela está sentado ou sentada agora. 2,5, sacode essa pessoa e diga para ela: 3, o que você tem
suficiente. Sacode mais um pouco e diga: vai com o que você tem. Diga: vai com o que você tem. Está fraco? Diga: vai. Vai. Diga: vai com o que você tem, que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quem acredita, celebra esta palavra em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! 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 Todo mundo que está aqui, gente, todo mundo que está aqui, acredito piamente que, sem exceção alguma, todas as pessoas que estão aqui já ouviram falar de Davi, até aqueles que talvez não congregam conosco, ainda não pertençam a nenhuma igreja aqui, seja na escola bíblica dominical ou seja na escola de âmbito e conhecimento secular, já ouviram falar do pequeno Davi ante o gigante filisteu chamado Golias. É uma história muito conhecida, e ela é maravilhosa, e por isso tantos filmes, tantas séries, tantas coisas para que ela seja contada, repetida e lembrada. Ela traz aí uma história não só de superação, não só de efeito surpresa, mas acima de tudo, ela mostra o poder de Deus, né? De como Deus é glorificado na vida de alguém, independente do seu tamanho. Golias vinha contra Davi, e Davi se aprontou e foi diante dele, e ele disse: olha, tu vens a mim com lança, com escudo, tu vens a mim com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele gira a funda, lança a pedra, encrava-se-lhe na testa do gigante, e o texto diz que ele cai para frente, e ali ele então morre. E Davi tira a sua cabeça, e o nome de Deus é glorificado. Obviamente que não necessariamente no episódio de um assassinato, mas em todo o contexto de guerra. O inimigo caiu por terra, a vitória foi do povo de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Contando a grosso modo e rapidamente, a história basicamente é essa, e todo mundo que lembra diga amém. Amém. Agora, o que a gente precisa compreender é a maneira como Davi foi contextualizado dentro dessa guerra. E é aí que a gente começa a perceber que, na verdade, a história de Davi pode tipificar nessa noite a história de muita gente que está aqui. Por exemplo, Davi era apenas um jovem, exatamente como você, exatamente como eu. Você para de ser debochado. Tudo bem, ele era mais jovem, muito mais como você do que como eu. Mas Davi saiu de casa naquele dia amando do seu pai Jessé, e ele não foi até ali para se alistar na guerra, ele não foi até ali para ingressar na guerra, ele não foi até ali para vivenciar aquela batalha. Ele saiu de casa e foi até aquele lugar, amando do seu pai Jessé, para prover os seus irmãos, para prover algum sustento e algum alimento diferenciado a alguns capitães, aos chefes de 1000, aos chefes de 50, e levar então notícias daquela batalha para o seu pai Jessé, de como estariam os seus irmãos que faziam parte do exército de Israel, que eram súditos e servos do então rei Saul. Nessa ocasião, Davi vai sair com uma bolsa, né, que o texto fala o seu alforje, e ele vai colocar ali dentro apenas queijos e pães que o seu pai envia. A necessidade de Jessé, o belemita, fazer isso é porque naquele dia que Davi saía de casa, já era o 40º dia que não havia nenhuma batalha, que não havia uma decisão do acampamento. E aí quando Davi chega lá e a história começa a narrar, a gente entende por quê. 40 dias não é o suficiente para não ter nenhuma notícia. Já era para a batalha ter se dado, já era para alguma coisa ter acontecido, já era para ter alguma notícia de qual era o andamento, mas não acontecia nada. E quando Davi chega lá, a gente descobre por quê. Havia um gigante entre os filisteus, e ele era assustador, e pela primeira vez ele vai trazer a proposta de um duelo. Por que pela primeira vez? Porque Israel não está acostumado a receber o tipo de proposta duelista. Todos os inimigos que se levantavam contra Israel,
eram derrotados porque Israel estava diante de Deus e Deus era aquele que ia adiante do seu povo. Israel foi o único exército que se há registrado, seja na história sagrada ou seja na história da humanidade, que venceu reinos, que depois reis, que venceu guerras sem carregar absolutamente nenhuma espada na mão e nenhum armamento bélico antes de se constituir como exército. Havia tanta certeza diante do povo de Deus que não era o escudo, não era a lança, não era a espada, mas era a virtude de Deus, a direção de Deus, a companhia de Deus adiante do seu povo, que mesmo depois que Davi já era rei sobre todo Israel e já tinha o exército e já tinha todo o poder bélico de armamento em dia para vencer qualquer nação, eles não tinham coragem. O próprio Davi não tinha coragem de ir a nenhuma guerra sem primeiro consultar ao Senhor. Houve uma ocasião que eles foram guerrear contra os amalequitas, se não me engano, e Davi, mesmo tendo tudo organizado, tendo lança, tendo escudo, tendo carro, tendo flecheiro, tendo gente, tendo povo, tendo valente, Davi não chegava à ousadia de combater uma guerra ou de participar de uma batalha sem primeiro consultar ao Senhor. E nessa ocasião que eu estou falando, por exemplo, ele vai orar ao Senhor e ele vai dizer: Senhor, eu devo ir à batalha contra os amalequitas? E o Senhor diz: olha, Davi, quando tu ouvires o barulho de uma marcha, oh, aleluia, por entre a copa das amoreiras, aí você pode seguir à frente. Isto significa que eu, o Senhor vosso Deus, já saí adiante do meu povo para vos dar vitória. Sem carregar absolutamente nada na mão que se parecesse com uma arma, todo o exército do Egito, Faraó, o seu cavalo e o seu cavaleiro, foi esmagado, sem que houvesse nenhum artifício humano. E com isso Deus fazia o seu poder por testemunho de seu povo ser conhecido entre todas as outras nações. Em razão disso, quando uma nação se levantava contra Israel, esta nação já sabia que o Senhor era aquele que ia diante do seu povo. E parece que os filisteus estão colecionando as listas de derrotas que outras nações têm recebido todas as vezes que se levantam contra Israel. Por causa disso, a ideia de um duelo. Então, Golias chegava à frente do povo todos os dias e dizia: dá-me um homem para a peleja, e apenas um homem é o suficiente. E com isso ele está estabelecendo a proposta de duelo, porque eles sabiam: Israel tem vitória quando vai junto, Israel tem vitória quando congrega. Então a estratégia do adversário é amedrontar os homens de maneira individual. Assim todos eles sentiriam-se ameaçados e ninguém se apresentaria, porque a imagem de Golias é extremamente intimidadora. Então ele chegava e afrontava o povo de Deus, como quem diz: olha, nós não vamos nos reunir ao campo como batalha, nós vamos aqui propor a ideia de um duelo. Dá-me apenas um homem. E começou a diminuir o povo, começou a complexar o povo, começou a amedrontar o povo, e não havia homem em Israel que tivesse ousadia para ir adiante do Golias. Naquele dia que Davi vai ao campo para saber como estavam as coisas e mandar notícia aos seus irmãos, era aquele dia o 40º dia. Fala comigo, diga 40. 40 é um número que eu não sou mística, não trabalho com nada relacionado ao campo numérico, mas eu não posso descartar a realidade de que o 40 na Bíblia traz toda uma tipologia de abertura ou de fechamento de um ciclo. E isso é uma realidade. Não é à toa que Davi estava ali no 40º dia. Ele não contou os dias, Jessé não contou os dias, mas Deus tem os dias contados. Você chega em lugares onde uma batalha está armada. Você tem vivido em um mundo onde você se sente cercado. Nós às vezes participamos de guerra que não estávamos preparados para participar. Um câncer não manda telegrama dizendo quando vai chegar. Uma traição não manda um recado dizendo quando vai chegar. Uma impossibilidade, uma limitação, uma afronta não te prepara para recebê-la, ela chega invadindo. E foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Davi. Quando ele chega lá, a coisa já está toda acontecendo, mas não é à toa que ele chegou no 40º dia. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não sabe, mas a sua vida corresponde ao fechamento de um ciclo de vergonha. A sua vida corresponde ao fechamento de um ciclo de afronta. A sua vida será um instrumento e será a chave que Deus vai usar para acabar com sentenças
sentenças dentro da tua casa, para acabar com sentenças no meio da tua família. Você diz: Camila, mas lá em casa ninguém casa. Camila, mas lá em casa ninguém prospera. Eu não sei qual é a área de batalha e qual é o gigante que tem se levantado. Só que Deus está dizendo: o gigante não contou, seus pais não contaram, nem você tinha conta. Mas eu tenho o dia que isso começa, e através da sua vida eu determino o dia que isso termina. Davi chega ali no 40º dia, e o 40 é profético, gente. É profético. No Antigo Testamento é real, no Novo Testamento é real, na lei é real, na ministração da nova aliança é real. Moisés sobe ao monte para receber a lei. Quanto tempo ele ficou lá? 40 dias. 40 dias. Ele já tinha a tábua, tinha a lei. Quando ele desce, vê o bezerro de ouro e vê tudo que estava acontecendo, quebra a tábua numa ação intempestiva. Se já tinha a lei, se já tinha o encontro, se já sabia qual era o propósito de Deus na subida do monte, por que na segunda subida, quando sobe de novo, se fosse só o caso de redigir uma coisa que já sabia o que seria escrito, por que ficou tantos dias? Mas na segunda vez que ele sobe, o texto diz de novo, mais 40 dias. 40 dias da primeira vez, 40 dias da segunda vez. Você sabe, quando o povo saiu do Egito para conquistar Canaã, esse povo teve oportunidade de estar muito perto de entrar na terra, mas porque somente Josué e Calebe acreditaram no cumprimento da promessa que Deus havia liberado por intermédio de Moisés, e através da vida de Abraão, o Senhor determina que aquela geração não entrará na terra prometida. E o que é que Deus faz? Faz esse povo rodear e peregrinar durante 40 anos, propositalmente. Para quê? Para que a geração anterior morresse e somente a geração de Josué e Calebe tivessem acesso ao cumprimento da promessa de Deus. Eles rodearam quanto tempo? 40 anos, mais uma vez, um ciclo de 40. Quando Elias ficou extremamente conturbado e perturbado e ficou triste debaixo de um pé de zimbro, o anjo lhe deu uma comida, lhe alimentou, e a palavra do Senhor na boca do anjo foi: come esta comida e volta por este caminho, porque longa é a tua caminhada, porém este alimento vai te saciar por até 40 dias. Nós vamos ver isso diversas vezes no Antigo Testamento, e no Novo não é diferente. A aprovação ministerial de Jesus, quando o texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali ele ficou durante quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E então, depois do processo de tentação, os anjos vieram e os serviram. E se eu fosse dar continuidade a isso para tentar te convencer, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, porque isso não é uma brincadeira, é uma realidade. Agora, se você não é tão cristocêntrico, não é tão bíblico quanto a gente, então entenda, nós estamos vivendo, por exemplo, uma época de epidemia, de vírus, e aqui até quem é leigo e não precisa ser cientista, sabe que a única maneira de você isolar e compreender, seja o diagnóstico da causa, ou seja o vírus para produzir a cura, tal pessoa precisa ficar submetida a um período chamado quarentena. E por que esse período é chamado quarentena? Porque é 30 dias? Claro que não. Esse período é chamado quarentena porque a pessoa precisa ficar isolada no período de 40 dias. É no 40 que define se vai morrer ou se vai viver. É no 40 que define se vai curar ou se vai isolar. É no 40 que define se vai abrir ou se vai fechar. No 40 Deus determina que geração entra e que geração sai. No 40 Deus determina se estabelece decreto ou se rasga a sentença. Aí o texto diz que no dia, verso 22, que Davi ia chegando ali, era aquele, o 40º dia. E você diz: Deus, por que eu estou no meio dessa luta? Por que eu estou numa faculdade onde as pessoas não entendem? Por que eu tenho ficado numa situação difícil na hora do segundo tempo? Deus, por que na área do meu trabalho, no meu estágio, eu tenho sido tão pressionado? Deus, eu não planejei isso. Deus, eu não me imaginei nessa situação. E Deus está dizendo: você não imaginou, seu pai não imaginou, seu pastor não imaginou, ninguém que te conhece imaginou, mas você faz parte do ciclo que inaugura um novo tempo. Pega na mão de alguém e libera essa palavra. Olha para essa pessoa e diga para ela: o 40 de Deus
Tá fraco? Diga: o 40 de Deus é você. Você está no tempo certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e Deus vai usar você. Chega ele lá no 40º dia, e a afronta dele, a afronta de Golias, continua. Só que veja, o povo ouvia e não fazia nada. Completa para mim, por favor. O povo ouvia, mas não fazia. Você já ouviu isso, mas é uma verdade que precisa ser repetida quantas vezes forem necessárias. Não é o que as pessoas falam de você, é o que você faz depois que você... Quanta gente gastando tempo de vida devocional, de oração, de propósito, de jejum, de entrega, só falando do que o outro falou, quando deveria estar usando esse mesmo tempo para perguntar se Deus ouviu e o que Ele quer que você faça. Ele ouve, mas ele não sai entrando na guerra assim de qualquer maneira. Ele se sente pessoalmente afrontado, porque quando você ama muito a Deus, quando você ama muito o povo de Deus, aquilo que é feito coletivamente contra o povo te ofende pessoalmente. E se você se diz crente, se você se diz cristão, e aquilo que é uma ofensa pública contra Deus e contra o povo de Deus, se isso não te afeta pessoalmente, é porque você não está nesse povo, é porque você não faz parte deste corpo. Mas Ele não permite com que o seu sangue fale mais alto do que a sua racionalidade. Ele não permite com que a sua carne fale mais alto do que o seu espírito. E quantas guerras que deveríamos ter vitória, estamos sendo derrotados porque estamos deixando a afronta falar mais do que a estratégia. Estamos deixando a carne direcionar a ação, ao invés de deixar o espírito ir adiante de nós. Davi vai fazer uma coisa que é uma orientação que Deus me deu, para que todos nós, ao terminar esse período, onde tantas coisas foram consagradas ao maligno, a gente entrar em lugares, para que tenhamos estratégias específicas de como saquear aquilo que na verdade é nosso. Na verdade não é nem um saque, é um direito. Davi não sai entrando na guerra, não deixa o sangue falar mais alto. Olha o que o texto diz. Chegando lá, ele vai arriar a bolsa, que é a carga, aonde está o pão e o queijo, e vai deixar tudo com o guarda da bagagem. O texto diz exatamente assim, que Davi deixou tudo com o guarda da bagagem. Quem é o guarda da bagagem, gente? O guarda da bagagem é o camarada que sabe aonde estão os capitães de 100, aonde estão os capitães de 1000. O guarda da bagagem é quem sabe aonde estão as pessoas dentro da guerra, dentro da batalha. Então Davi não pode perder tempo tentando caçar, e Davi não pode perder tempo entrando numa segunda missão sem primeiro cumprir a primeira que o pai deu. Ele vai direto no guarda da bagagem e deixa lá a carga. Deus está dizendo para mim e para você: não é entrando numa segunda missão, não é deixando uma afronta, não é deixando algo que te feriu e te machucou, te mover e te fazer esquecer daquilo que o teu pai te confiou primeiro. Você não pode entrar numa missão nova com uma carga antiga. Eu vou falar de novo e quem tem ouvidos ouça. Você não pode entrar num nível novo de batalha, de oração, de guerra, de espiritualidade, de vitória, seja lá o que for. Deus não aprova missões novas com cargas de demandas antigas. Camila, eu não entendi. Deus trouxe gente hoje aqui na Umadesp para dizer: eu tenho uma missão nova para você. Eu tenho algo que vai elevar seu nível espiritual, seu nível intelectual, seu nível emocional, seu nível estratégico, mas você não vai entrar nesta área carregando uma bagagem antiga. Bate na mão de uns 3 e diga para essa pessoa: deixa a carga primeiro, deixa a carga primeiro, deixa a carga primeiro. Entra de bolsa vazia, entra com a mente livre, entra com a alma preparada. Camila, com quem que eu deixo?
debaixo. Jesus está aqui e Ele é o único que está disposto a trocar a carga que você tem por um jugo leve, tranquilo e suave. Coloca diante dele a carga que você trouxe de casa. Coloca diante dele a demanda que o seu pai te instruiu. Coloca diante dele aquilo que tem pesado a sua bolsa. Coloca diante dele aquilo que tem afligido os seus dias. Coloca diante dele a carga que repousa sobre o seu ombro. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: primeiro, deixa a demanda da carga com o guarda da bagagem. Presta atenção. Imagina Davi chegando no campo de batalha e movido pelo sangue quente do que ouviu, movido por uma ofensa que foi coletiva, mas ele se responsabilizou de maneira pessoal por ela. Imagina ele entrando agora, movido por isso, e percebendo que na bolsa só traz queijo e pão. Imagina a cena. Imagina aquelas coisas que acontecem quando você é movido por um impulso carnal e não por uma direção estratégica. E você, quando se vê, já está numa missão nova, mas com uma bagagem antiga. Eu quero que você imagine isso. Imagine Davi entrando agora no campo de batalha, carregando queijo e pão. Carregando aquilo que deveria alimentar os soldados para fortalecer o exército de Deus. Poderia ser usado como arma? Não, mas na hora do desespero a gente pega aquilo que é alimento para os nossos, e movido por uma ofensa, por uma afronta, por uma veia sanguínea. Quem aqui já foi perseguido por cachorro na rua? Ô desgraça. Mas eu já fui muito perseguido. Eu acho que os demônios entravam no cachorro. Era toda semana, meu irmão, que eu voltava da escola direto. Depois eu já comecei a me preparar e levar a pedra. Mas quando o cachorro vem para cima de você, você taca qualquer coisa que tiver contigo, sim ou não? Meu irmão, se você estiver vindo da padaria e o danado, porque é danado, tem uns que é cão mesmo, parece que vem enviado do inferno. Quando ele vem para poder vir para te morder, você arrebenta, joga na mão o que você tiver, porque você não dá conta do que tem, você só dá conta do que quer se livrar. E aí, para se livrar, você joga qualquer coisa que tem. Agora presta atenção, imagina a cena: Davi entrando na batalha com sangue quente, mas jogando em Golias queijo e pão. É um raciocínio lógico, é uma equação fácil de fazer. Significa que aquilo que deveria derrubá-lo, porque Davi pensaria que é uma arma, na verdade vai alimentá-lo. Camila, o que você está dizendo? Você já entendeu que eu conheço essa igreja, conheço essa moçada e conheço esse povo. Deus está dizendo: você só tem perdido guerras, você só tem ficado frustrado diante de pecados e diante de coisas que te afrontam, porque de vez de deixar a carga primeiro para entender a estratégia, você está tentando combater gigantes com aquilo que deveria alimentar o seu povo, com aquilo que deveria alimentar o seu espírito. Deus está dizendo: entrar em missão nova com carga antiga é alimentar o gigante que quer destruir você. Deus trouxe gente hoje aqui. Ah, meu Deus do céu, estou sentindo a unção de Deus neste lugar. Pega na mão dessa pessoa, porque Deus vai dar estratégia para ela. Pega na mão dela, mas pega firme e diga para ela: deixa a carga primeiro. Deixa a carga primeiro. Teu gigante não vai se alimentar nunca mais daquilo que você carrega. Deixa a carga, Davi. Não se desespere, Davi. Camila, quando é que eu consigo fazer isso? Quando a carne não me obriga, quando a carne não me impele, quando eu entendo que eu não cheguei ali para guerrear, cheguei ali para fazer a vontade do meu pai. E se o meu pai quer que eu entregue a carga primeiro, não interessa o que estão falando, não interessa o que estão dizendo, não importa se estão falando no WhatsApp, não importa se estão metendo pau no Facebook. Deus está dizendo: você está sendo envergonhado em rede social porque quer rebater comentário com sangue quente. Você está ficando com print de tela e se sentindo ofendido pessoalmente e sendo envergonhado publicamente porque está indo com carga para a rede social. Agora olha, se você deixar a carga, você não deixa a carga na rede social, você não deixa a carga no Facebook. Quem faz isso são os haters. O que o crente faz? Entra no quarto, fecha a tua porta. Aí o texto vai dizer o quê? Fala com teu pai em secreto. Completa para mim, para eu saber que você está me ouvindo. Fala com o teu pai, hein?
Fala com teu pai, hein? E o teu pai que te ouve, que te vê em secreto, ele te responderá em público. Deixa a carga, menino. Deixa a carga, minha filha. Quando Davi está com o alforje vazio, aí ele vê lá no fundo da bolsa, saiu o pão, saiu o queijo, mas ficou a funda. Porque a funda você não dá, a funda você não entrega, a funda é sua. Seu instrumento, seu dom, seu talento, sua habilidade, sua experiência. Vai queijo, vai pão, mas a funda fica. Olha para o fundo, tem a funda. O seu instrumento, aquilo que você se envolve, a sua habilidade, seja ela para fazer qualquer coisa que você tenha experiência em fazê-la, sempre será melhor do que qualquer ferramenta nova que alguém tenha para te oferecer. Está na hora de você passar a valorizar o que você tem. Eu me lembro que meu pai tinha um Fusca 87, pensa num trem velho. E ele era cor de café com leite. Mano do céu, esse Fusca botava a gente em cada situação. Deus vivo. Quantas vezes a gente tinha que correr atrás do Fusca e meu pai abrir a porta com o carro andando, e da janela ele dizia: pegou, entra, calma aí, peraí, eu tô indo. A gente mergulhava, parecia filme de ação. Muitas vezes, e quando ele morria e era difícil para poder pegar de novo, e a gente precisava pegar alguma encomenda, alguma coisa para alguém, a gente falava para a pessoa: nós vamos passar tal hora, se você não estiver lá você vai perder. Por quê? Porque não podia parar para pegar a encomenda. Ele diminuía a velocidade, mas continuava deixando o carro ligado. Então tinha que ir gritando lá da esquina: Maria, cheguei, tô descendo. Pegava o corredor e a pessoa ia, a gente na janela ia correndo e pegando o negócio, andando junto com o carro, porque não podia parar. Então quando eu via carros da época que eram muito mais bonitos e modernos, Del Rey, Cadete, meu Deus. Aí eu olhava um carro bonito e eu dizia: pai, olha que carro bonito. Meu pai dizia: bonito é o nosso. É claro que não era tão bonito quanto um carro moderno da época, mas era um jeito do meu pai dizer assim: seja grato ao que te serve. Não reclama do que você tem, porque quando você precisa de ajuda, não é o Cadete, não é aquele outro que você acha bonito. Quando você precisa de ajuda, é o Fusca que te leva. Aí vez ou outra eu dava uma detonada no Fusca e meu pai dava uma enaltecida no Fusca. Aí certa feita a gente passou por uma enchente no Rio de Janeiro, e eu me lembro que meu pai sacou um instrumento semelhante a um saca-rolha. Papai era mecânico, um excelente mecânico, e eu me lembro que ele disse assim: bota os pés para cima, porque a água já entrava no carro e a gente não tinha para onde parar. E aí meu pai fez um buraco dentro do carro, não me explique como, mas o meu pai era MacGyver. Meu pai pegou uma tira de alumínio, ele fez um sistema de escoamento em 15 minutos. Eu não estou brincando. Ele furou, botou a tira de alumínio. Meu pai era terrível. E aí ele fazia, a água entrava no carro com a mesma velocidade que saía. Ao invés de ser uma represa, meu pai criou um canal no chão do veículo. Era tão velho, meu irmão, que não precisava de nenhuma solda, nem para abrir, nem para fechar. Era só apertar o dedo mais forte que o trem já quebrava. Aí aquela água entrou. Meu irmão, parou tudo que é carro na beira da pista. Parou tudo que é zero bala no meio da pista. Monza Tubarão na época, que era um luxo, ficou parado na pista, e meu pai foi rasgando a Avenida Brasil com Fusca, o caminho livre. Aí eu lembro que eu olhei e falei: pai, tu é fera. Aí ele disse: esse é o Fusca. Eu falei: pai, nunca mais eu vou reclamar daquele Fusca. Sabe o que eu aprendi? Eu tenho habilidade, eu sou bom naquilo que eu uso, naquilo que eu tenho, naquilo que está comigo. Camila, eu ainda não entendi. Se Deus te chamou para cantar, não seja pregador, seja o melhor cantor que esse mundo já viu. Se Deus te chamou para pregar, não ache que cantar é mais glamuroso, seja cantor. Se Deus te chamou para pregar, não fique tentando ser cantor, seja o melhor pregador que você puder ser. Camila, eu só conheço o Salmo 23, seja o melhor especialista no Salmo 23 que este mundo já viu. Se especialize, desenvolva experiência e habilidade naquilo que você tem.
naquilo que é seu. Dia triste na minha vida, porque eu ainda era de menor. Sabe quando foi? Dia que meu pai desfez desse Fusca. Não tinha dinheiro, teve que desfazer até do Fusca. Eu fiquei arrasada. Depois papai teve carro melhor e mais novo, mas eu não queria, porque eu já tinha habilidade com Fusca. Camila, o que você está dizendo? Você entendeu? Vou te falar uma coisa que talvez você nunca percebeu. Você sabia que até o dia em que Davi guerreou com Golias, combateu Golias, Funda não fazia parte do esquadrão de armamento de exército nenhum? Você diz assim, mas eu nunca vi Deus usar isso, mas eu nunca vi alguém usar aquilo, mas eu nunca vi igreja precisar disso. Você olha para o fundo da bolsa e diz, não tenho mais nada, só tenho isso. Deus está olhando para a tua bolsa e está dizendo, ninguém usava isso até hoje, porque depois que você desenvolver a habilidade com isso, isso vai entrar no armamento, isso vai entrar no poder bélico. Apenas uma funda, mas era o que ele tinha. Era o que ele tinha. Desenvolva a habilidade com o que você tem. Desenvolva a intimidade com aquilo que você tem. Desenvolva relacionamento com aquilo que você tem. Não seja ingrato com aquilo que você tem. Camila, o que Deus vai usar? Deus vai usar o que você? Quem tem mania de dar culto de ações de graças por milagre recebidos somos nós. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca deu graça pelo que ele fazia. Jesus só dava graça pelo que ele... Por exemplo, lembra dos profetas também no Antigo Testamento? Eliseu, chegando na casa da viúva. Perdão, Elias. O que você tem? Nada. Ah, não tem nada? Se não tem nada, não vai acontecer? Deus não trabalha com nada. Ah, Camila, não vem pra cá com a tua teologia cética me embaraça não. Ah, Camila, mas ele traz à existência as coisas que não existem. Poeticamente é lindo falar, mas a realidade teológica é que em Gênesis a manifestação do Deus Criador foi suficiente para criar para nós tudo aquilo que nós precisamos. Verso 31 do capítulo 1. E tendo acabado de fazer todas as coisas, disse, tudo isso tenho vos dado para o vosso mantimento. Camila, eu não entendi. O poder criacionista de Deus nunca mais se manifestou depois de Gênesis 1, depois da criação do homem. Nunca mais, Camila, nunca mais. Me prove na Bíblia onde Deus manifestou poder criacionista novamente. Nunca mais. Ah, Camila, mas Deus fez coisas, houve milagres, Jesus operou isso. Jesus só trouxe a manifestação da vista usando matéria-prima já existente. Do nada nunca mais veio coisa alguma. Do nada nunca mais Deus fez. Por quê? Deus cessou o seu poder criacionista. Porque diferente da gente que precisa consertar o que a gente faz, Deus faz uma vez e está feito. Camila, por que você está dizendo isso? Para você entender que não adianta vir para cá choramingando. Eu não tenho nada. Deus está dizendo, você não está procurando direito. Olha o fundo dessa bolsa direito. Olha o âmago dessa alma direito. Olha para esse coração direito, menino. Tem alguma coisa aí. Aí a viúva vai dizer, a não ser uma botija de azeite. A não ser uma botija de azeite. Uma botija, o que é maior, vaso ou botija? Não sabe, não? Botija é um vaso pequeno. Por isso chama botija, porque se fosse igual, chamaria vaso. O que é maior? Vaso ou botija? Se o vaso é maior, a botija é? Ela não está dizendo tem um vaso de azeite. Ela está dizendo tudo que eu tenho é uma? Olha a pergunta dele para iniciar o milagre. Declara-me o que? Para ele não importa se é pouco, se é muito, se é grande ou se é pequeno. Ele só quer saber o que ela. Traz um copo vazio rápido para mim. Rápido, rápido, rápido. Tá ótimo, é tipo a botija. Segura o vaso.
Camila, isso faz parte da dinâmica? Não, faz parte da minha sede. O que é isso? Poxa, se falasse uma taça eu ia me rasgar todinha aqui. A gente está dizendo que isso aqui é vaso porque ele é? O que é isso? Chega pra cá. Ele disse assim: o que você tem? Eu só tenho uma botija. Se ela está em tempo de crise e ela fala da botija como que restou e não do que sobra, aquela botija provavelmente não está cheia. Ela só tem uma botija e eu tenho cá minhas dúvidas de que ela esteja cheia. Mas o que tem dentro dela é o suficiente. Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Aí ele diz assim: entra no teu quarto. Agora eu confirmo, é Eliseu, falei Elias. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Mas antes disso, vai na vizinhança, pede mais botija. Pede. Caramba. Sabe o que eu amo nesse Deus? Deus está dizendo, sabe o que? Pela vida do profeta: filho, aumenta a demanda. Ah, não. Você vai entender por que é um gigante. Por que é um gigante e você é só um Davi. Quando Deus quer fazer milagre, Deus aumenta a demanda. Deus é o único economista que usa varejo para abastecer atacado. Ah, não. Não, eu vou explicar. Você não é da década de 80. Pastor Adilson sabe do que eu vou falar. Na década de 80 a gente entrava no mercado porque não tinha dinheiro. Fica aí, minha filha. A gente entrava, não vai pedir na vizinhança vaso. A gente entrava no mercado e tinha banca de arroz, banca de macarrão, tudo livre, sem saco. O camarada pegava um canecão de alumínio e enfiava aquilo ali com um jalequinho branco. Pegava um saquinho transparente, colocava aquilo diante da gente. Isso era para quem era pobre de uma redescida, época do cruzeiro. E aí a gente ia passar na caneca da humilhação. O que é a caneca da humilhação? Não tem cheque, não tem cartão de crédito. Você só comprava o que você tinha. Aí você chegava, ele botava um saquinho ali, pegava o canecão de alumínio, prova. Aí a gente lá no mercado, isso ficava no fundo do mercado. A gente ia lá, ele pegava a caneca e ia botando no saco em cima de uma balança. Aí ele ia jogando, aí começava a gente, vai, mais. Quando a gente via que o valor subiu e a gente não tinha, a gente dizia, tira. Era uma humilhação, e a fila atrás de você, para todo mundo fazer a mesma coisa. Aí a gente dizia, vai, mais um pouco. Não, tirou muito, poxa, vai. Aí botou, dava até susto. Às vezes a gente dizia, tá bom, chega, amarra o saco. Se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, ele vai te falar, amarra o saco. Aí amarrava o saco e a gente levava no varejo. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar saco fechado de coisa. As coisas eram grandes. Então, como que sempre funcionou sistema de abastecimento até os dias de hoje? O atacado abastece o varejo. O maior abastece o que é? Aí Deus diz, pela boca de Eliseu, vai no quarto, fecha a porta e aumenta o atacado. Aumenta a demanda. Deus olha para você e diz assim: vou te levar a lugares, vou fazer coisas incríveis. Sua mão vai estender e eu vou curar. Você vai abrir a tua boca e eu vou te encher. Vou abrir a porta da revelação da palavra diante de você. Hoje tu vês a Camila naquele púlpito, mas eu sou fiel para te colocar ali e pregar uma mensagem muito maior, ser usado de uma maneira ainda mais específica. E você diz: Deus, eu sou apenas uma botija, mas o desejo de abastecer o atacado não muda. Aí você tenta matar o seu sonho, e Deus está dizendo: não mata o sonho só porque você tem uma botija. Deus está dizendo: aumenta os vasos, que na sua vida não é o atacado que vai abastecer o varejo, é o varejo que vai dar conta do atacado. Entra no teu quarto, disse ele para ela, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos. Olha isso, presta atenção. Pega a botija, porque a botija é o que você, não interessa se é pouco ou se é muito, é o que você, deita ela sobre os vasos. Sabe por que a geração de hoje não vê milagre? Sabe por que a gente não vê
gente pequena, em tese, fazendo coisa grande, não é porque é pequena, porque Deus só usa os pequenos. É porque Deus diz, entra no quarto e faz. A gente entra no quarto e ora. E diz assim, Deus, está aqui essa botija, eu coloco nas tuas mãos. Multiplica, Deus, esse azeite. Às vezes a gente maquia uma incredulidade com uma falsa fé. Vou falar rasgado. Tem gente aqui que Deus está dizendo, vai lá e faz. Orar por algo que Deus não te mandou orar não te faz mais santo. Quando Deus manda faz, você não ora, você vai lá e... Ele não disse, entra no teu quarto e faz uma oração. Ele disse, fecha a porta e derrama. Vai lá ver o texto em 2 Reis 4. Ele diz, entra no teu quarto e derrama. Sabe por que Deus não multiplica o azeite dentro da botija? Porque matematicamente falando, se Deus multiplica o azeite dentro da botija, por mais que a botija transborde ou fique lotada de azeite, matematicamente falando, ela não vai poder encher todos os vasos, porque a botija é menor e os vasos são... Por isso ela não pede a multiplicação aqui dentro. Tem gente que lê o texto e acha que o milagre foi Deus multiplicar o azeite dentro da botija. A gente canta dizendo que Deus multiplicou o azeite na botija. Não é que está de todo errado, só que não significa que Deus encheu primeiro aqui para depois encher aqui. Você desculpa, mas não é o que está no texto não. A gente não vê a multiplicação quando a botija está na mão dela. A gente vê a multiplicação quando ela começa a derramar. Aí você diz, Camila, se é verdade o que Deus falou na minha vida, se é verdade o que vai fazer, por que não acontece? Porque você espera Deus encher para fazer. E Deus está dizendo, se você já estivesse fazendo, eu enchia na transferência, eu multiplicava na... Está entendendo? É no fio de azeite, pode ir lá. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você fica pedindo para eu fazer, coisa que eu te liberei para executar. Você não vai ver milagre enquanto achar que tem que ter para fazer. Deus está dizendo, vai com o que você tem que eu multiplico no caminho. Vai com o que você tem que eu faço na transferência. Você diz, Deus, me dá unção para curar pessoas. Deus, me dá autoridade para derrubar gigantes. E fica em casa esperando a unção. Deus está dizendo, filho, não pede mais unção não, que eu não tenho mais lugar para botar unção em você. Pede coragem. E vai lá e começa a executar aquilo que eu determinei sobre você. Sacode a mão de alguém que já está cheio e diga para essa pessoa, derrama, derrama, derrama. Para de espiritualizar o que Deus já te mandou fazer, já te mandou executar. É o que a gente tem. É o que a gente tem. Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 14. Os discípulos dizem assim, manda o povo embora, já é tarde. Assim vai dar tempo deles terem alguma coisa para comer no caminho. Jesus disse, não precisa mandar ninguém embora. Diga-me aí, o que é que vocês têm? Olha isso. Nós não temos nada a não ser, em outras versões, tudo que temos aqui são apenas. É isso que você tem que entender. Jesus não pergunta, tem pouco. Jesus não pergunta, tem muito. Jesus está perguntando, o que é que você... Olha isso. Senhor, é pouco. É pouco porque está na mão de vocês. Me dá aqui na minha mão. Aí ele vai estender para o céu e vai orar por milagre? Vai fazer o que? Jesus vai dar? Pelo que ele vai fazer? Pelo que ele? Ele não vai dar graça pelos 5.000. Ele não vai dar graça pela multiplicação. Ele vai dar graças pelo que ele tem. Se o Pai vê alguém hoje aqui que não despreza o que tem, se o Pai vê hoje aqui um jovem cuidando do que tem, zelando pelo que tem, amando o que tem, guardando o que tem, Ele vai dar graças com você, Ele vai dar graças por você.
5 pães e 2 peixes, isso totaliza quantos itens? Sem preguiça, 5 pães e 2 peixes, isso totaliza quantos itens? 7 você sabe, não é muito nem pouco, é o número da exatidão. Por isso nós chamamos número da perfeição. Você diz é pouco, outro diz é muito, outro diz é nada. Jesus está dizendo, na minha mão é o suficiente, é exatamente o que eu quero, é exatamente o que eu estou procurando. E Ele multiplica aquilo que o povo tem. Ele multiplica o pão que tem em suas mãos. Exatamente da mesma maneira, quando tudo acaba, o texto diz que sobram 12 pedaços. 12 pedaços. Imagina João numa roda de 50, distribuindo os pedaços e comunicando com Pedro em outra roda de 50, dizendo, e aí, quantos já comeram aí? E Pedro com uma metade, porque cada discípulo só tem na mão uma metade, um pedaço de um pão. Imagina alguém lá no canto, e aí Pedro dizendo, já alimentei 250 aqui, João, é? E o que é que você tem na mão aí? Tudo que eu tenho na mão ainda é uma? Ah, não, você não está pegando. Imagina João com uma metade na mão. A multiplicação foi assim. Cada um só tinha na mão um pedaço de pão. Vamos lá. Cada um só tinha na mão um. Aí eles sentaram em roda de 150. Jesus disse, pega e reparte entre eles. Aí eles vão pegando e vão repartindo do pedaço que eles têm na mão e vão entregando. Aí pega aqui, vem cá meu filho, vem pegar um pedaço de pão. Aí ele pega aqui, toma, come aí. Aí leva pro outro, vem cá minha filha. Aí ele vai lá e pega o pão, toma aí minha filha, mais um pedaço de pão. Aí já comeu uma família de 5 aqui. Aí o outro tá lá dizendo, e aí, quantos já alimentaram aí? Aí o outro lá tá dizendo, João tá dizendo, Pedro, aqui já comeram 250. E você, 554 já se alimentaram. E o que é que você tem na mão? Apenas um? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Um pedaço. Não estou inventando. O texto diz que todos comeram, homens e mulheres, crianças também. E sem contar mulheres e crianças, 5.000 comeram naquele dia. E quando a obra acabou, sobrou um cesto com exatamente quantos pedaços? 12 pedaços. O que isso significa? Significa que quando eles começaram, eles tinham um pedaço. Enquanto eles trabalhavam, eles tinham um pedaço. Depois que todo mundo comeu, eles tinham um pedaço. E você está dizendo, Jesus, quando tu me der, eu vou fazer. Ele está dizendo, começa com o que você tem, trabalha com o que você tem. E quando isto acabar, alguém vai perguntar, como é que você fez isso? E você vai dizer, com apenas o que eu tinha, Deus fez a obra, glorificou o seu nome, salvou vidas, transformou pessoas. Olha para alguém e diga para essa pessoa, usa a tua funda. Está fraco, eu sei que você está cansado, mas o diabo não respeita teu cansaço. Olha para quem está do teu lado e diz, usa essa funda, usa essa botija e alimenta com esse pão. De novo, usa essa funda, usa essa botija e alimenta com esse pão. De novo, usa essa funda, usa essa botija e alimenta com esse pão. Camila, já tá chato, coma menos. Olha para quem está do teu lado e diga, use essa funda. Faz um som aí, tem alguém na bateria? Mas rapidão. Pega ritmo nisso aqui. Usa essa funda. Pega essa botija e usa esse pão. Não, é rápido. Usa essa funda. Pega essa botija e usa esse pão. Só falta você, batera. Usa essa funda, usa essa botija e alimenta com esse pão. Vem, filho, usa essa funda, usa essa botija e alimenta com esse pão. Usa essa funda, usa essa botija e alimenta. Não, você não está pegando. Eu quero acelerado. Usa essa funda, usa essa botija e alimenta com esse pão.
Deus me trouxe aqui para dizer: o que você tem é o suficiente. O teu varejo vai abastecer o atacado, e o que você carrega vai alimentar multidões. Senta dando glória, que eu te acordei, mas não acabei. Obrigado, rapazes. Eu vou fechar neste último tópico que ministro agora. Qual? Estava ali sentado e eu disse: Deus, é para eu falar isso? E Deus me confirmou: fale isto é muito importante. Ele olha para o fundo da bolsa, na cintura, seja lá onde for, e ele vê que ele tem uma funda. E ele sabe que Deus vai usar o que ele? Isso. Só que o que ele tem não é o suficiente se ele não busca. Infelizmente, a gente que está aí no meio, andando, ouvindo, conversando, falando, ministrando, sendo ministrado, a gente às vezes percebe, eu vou falar rasgado, gente que a gente olha e diz assim: tem, mas a gente não sente nada. Por quê? Porque tem, mas não. As pessoas estão achando que porque elas têm e porque é valioso para Deus aquilo que elas têm, elas estão criando sua dependência no que elas têm e não estão buscando. O texto diz que ele vê a funda, e veja bem, aquilo que ele tem instrui ele. Vê se você entende, gente. Isso aqui é naturalmente, instintivamente, a palavra é essa. Se o que ele tem é uma funda, cada vez que ele olha para a funda, está cada vez mais claro que ele precisa de uma pedra. Aquilo que a gente tem não deveria fazer a gente murchar a barriga, estufar o peito, chegar aqui, segurar o microfone e dizer: eu tenho. Pelo contrário, é exatamente, cada vez que você olha para aquilo que você tem, isso deve te instigar cada vez mais a necessidade de buscar. Por quê? Porque uma funda, ela até é uma funda, mas ela só se torna um instrumento se no pedaço de couro que ela reserva estiver ali também uma pedra. Davi não vai a qualquer lugar buscar pedra, ouça isso por favor. Davi diz, a palavra diz que Davi desce ao ribeiro. Ele precisa de uma pedra específica e por isso ele vai no ribeiro. Completa para mim, para a gente terminar junto. Davi desceu ao ribeiro. Toda busca vai te levar a um caminho de descida. Deus vai levantar gente aqui de maneira extraordinária. Irmão, presta atenção, eu não estou falando sobre ficar famoso, eu estou falando sobre ser útil. Deus vai fazer isso de uma maneira extraordinária na minha vida e na sua vida. Só que só há um jeito de buscar, e este jeito ainda é... Ele desce. E por que ele desce no ribeiro para pegar essa pedra? Porque ele precisa de uma pedra lisa. O texto diz que ele coloca no alforje 5 pedras lisas. Preste atenção, pedras lisas. Qual é a especificidade dessa pedra? O texto está dizendo: a pedra que vai na funda precisa ser uma pedra lisa. A pedra que vai na funda precisa ser uma pedra? Porque Davi não pode pegar qualquer pedra. Por que Davi não segura ali de cima mesmo na superfície? Por que Davi não cava o vale, pega e coloca na funda? Porque uma pedra comum é uma pedra arenosa, pontiaguda. O instrumento da funda é um instrumento de couro. Então se ele coloca na funda uma pedra boleada, uma pedra arenosa, uma pedra pontiaguda, à medida que ele gira a funda, com o passar do tempo, se a pedra continuar sendo arenosa, se a pedra continuar sendo pontiaguda, o instrumento não é de metal, o instrumento é de couro.
significa que essa pedra, por causa da força e da velocidade do giro, devagar ela vai começar a penetrar a funda, e vai abrir um buraco na funda. Camila, como é que isso é verdade? É só você ver o que a pedra fez na cabeça do Golias. O texto diz, e ela encravou-se-lhe. Você tem que entender que aquilo que você busca para combater o inimigo é para combater o inimigo, não é para destruir seu instrumento. Vou falar rasgado. Às vezes porque a gente tem o púlpito, porque a gente tem o microfone, porque a gente tem um sermão, a gente vem daqui de cima e lança a pedra errada. Aí no final alguém até vibra, outro até chora, ou quem tem discernimento percebe que Deus não está ali. E no final o inimigo não caiu, a igreja não foi edificada e a funda está detonada. Porque não é só buscar, mas é buscar no lugar certo. Não é só buscar, mas é buscar o conteúdo certo. Frase de efeito te sustenta um tempo. Só uma vida de busca verdadeira mantém uma carreira. Tem que buscar do jeito certo. E o jeito certo de buscar ainda é descendo para pregar pedras lisas. Por que as pedras do Ribeiro são lisas? Porque são pedras de uma água corrente. Aí a água vai escoando, a água vai escoando, a água vai escoando e a pedra vai batendo. Vai batendo na água, vai batendo na água. Se ela tiver ponta, a pedra vai quebrando. Se ela tiver arenosa, a pedra vai lixando. Perdão, a água vai lixando a pedra. Quem aqui já foi numa cachoeira e encontrou uma pedra pontiaguda perto da queda d'água? Não tem. Toda pedra de ribeiro é pedra lisa. Pedra de água corrente. Pedra de fonte que flui. Quanta gente eu tenho visto que tem um instrumento bom, mas está buscando no lugar errado. Ele vai lá e pega a pedra lisa. Não pega só uma, mas pega, coloca dentro do alforje de pastor e vai. Coloca uma pedra na direção da funda. O que é a funda, Camila? Vou explicar rapidinho. Uma tira só, com duas pontas de couro. Uma se amarra no polegar ou no indicador, e a outra no indicador ou no dedo do meio. Porque você tem que ter certeza que quando você for usar a funda, uma tira vai ficar na sua mão e a outra vai liberar a pedra. Por quê? Porque o que vence o gigante não é o que você tem, é o que você busca. A pedra vai, a funda fica. Qualquer conteúdo que você queira colocar no teu ministério, na tua vida, na tua carreira, na tua habilidade, que vai comprometer o teu instrumento, não é um conteúdo que Deus te deu. Deus não vai perder quem você é. Deus não vai deixar de usar o que você tem só para você vencer um dia. Nosso Deus não é Deus apenas de batalhas, é Deus de guerras, é Deus de montes, de vales, de anos. Davi pega a pedra lisa, coloca na funda. Ele entende, o que eu tenho também precisa do que eu busco. Agora veja, aquilo que eu busco dá utilidade ao que eu... Talvez você não está percebendo o que você tem, porque não está se dedicando a buscar. Coloca a pedra na funda. E agora ele vai fazer aquele movimento lindo que crente pentecostal ama diante do gigante. Ele pega a funda, segura no polegar, entre o dedo indicador e o médio, coloca a pedra. E o texto diz assim: e foi Davi contra ele. O texto não diz e veio Golias, o texto diz e foi. Porque quem sabe o que tem e sabe o que busca, não espera vir. Quem sabe o que tem e o que busca, não espera chegar. Você diz, Camila, isso assim assado não se discute. Não se discute ou está faltando argumento. Não se discute ou você não está buscando. Tem gente que está passando cada processo de vergonha. Satanás está fazendo careta para você. E você está dizendo, eu vou deixar para lá. Vai deixar para lá porque não viu o que tem. Vai deixar para lá porque ainda não buscou. Porque quando você souber o que tem e buscar por aquilo que você tem, você não espera ele vir te perturbar na igreja. Você sai do culto e vai atazanar o inferno, dizendo, me devolve o que é meu.
a igreja. Ouça isso, a igreja. Não é uma comunidade de fé passiva, ela é pacífica, mas não é passiva. Que é isso? Ela não espera acontecer. A oração da igreja não visa apenas um caráter remediativo, mas sobretudo preventivo. Sabe o que a gente aprende em 2 estratégias de guerra? Só tem em 2 estratégias de combate. Primeiro, se você for muito forte e aguentar muita pancada, alguém vai dizer para você no UFC: apanha primeiro, cansa o adversário se ele for grande. Depois que ele cansar, você vai lá e parte para cima. Agora tem que saber se tu aguenta apanhar. E tem a outra, e essa é milenarmente mais antiga e mais usada: quem bate primeiro bate melhor. A gente até diz, né? Mas isso aí é para quem ri. Quem ri por último ri melhor. Toma no quengo de uma vez só para ver se tu levanta de hora. Levanta na hora não. Quando você sabe o que você tem e sabe o que você busca, você não reage só diante do ataque do teu adversário. É você que ataca ele. Deus disse isso sobre os filhos de Rebeca, usando a boca de seus pais, que não eram profetas, mas profetizaram no dia que ela saiu para casar-se com Isaac. A profecia que seu pai e sua mãe liberou para ela é: vai, bendita das nações. Olha o que eles disseram: teus filhos resistirão à porta dos teus inimigos. Vou traduzir o texto. Sabe o que está dizendo? Que quando os inimigos se levantarem para irem contra a nação de Israel, que quando os inimigos se levantarem para irem contra os filhos de Rebeca, eles vão abrir a porta e quem vai estar na porta esperando eles é Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém? Está apanhando demais. Está na hora de entender que eu te dei força para atacar. Agora presta atenção que eu vou te ensinar que o ataque do século 21 não tem nada a ver com assassinato, homicídio e nem palavras de baixo calão. Ele gira a funda, solta a pedra, encrava-se-lhe na testa do gigante e ele vai ao chão. Bem na testa. Mirou na cabeça. Vamos lá, mirou na... Olha para alguém e diz: mira na cabeça. Pare de lutar contra pessoas que o diabo usa. Vai direto no comando. Vai na cabeça. Use a autoridade que Deus te deu e peça ao Senhor que intervenha nas regiões celestiais. Jesus é o nome sobre todo nome. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e seus demônios e todo o império da maldade. Sabe por que você está cansado? Porque você quer bater em gente, porque você quer rebater instrumento. Aí você bate no braço, ele cai e levanta. Bate na perna, ele cai e levanta. Deus está dizendo: consagra a tua vida, busca pelo teu instrumento e eu vou te usar para acertar cabeças. Você vai direto no comando. Olha a cena. Beck dá uma despe e vem rapidão me ajudar para a gente fechar junto. Olha a cena. Ele gira a funda, solta a pedra, encrava na testa. Sabe o que significa que encravou? Significa que não bateu e caiu. Significa que bateu e penetrou. Vamos lá, bateu e... Aí você diz: puxa vida, nem derrubou o gigante para trás. Foi muito bom não ter derrubado para trás. E não é porque Deus derrubou, é porque a física que Deus criou é ótima. E se a matéria é menor do que o corpo, ela depõe contra o corpo. Quem é maior, Golias ou a pedra? Quem é maior, Golias ou a pedra? Preguicinha do cão, vai saindo em nome de Jesus. Quem é maior, Golias ou a pedra? Saiu. Ele vai frear a pedra. Seu peso vai resistir à pedra. Aí você diz: Camila, você está dizendo que depois de tudo isso, as pessoas vão resistir ao que eu tenho? Vão resistir ao que eu busco? Sim, só que isso não deve nos desanimar. Por quê? Porque isso vai criar, no caso de Golias, uma rachadura no crânio, o que vai levar ele a óbito imediato. Camila, então o que você está dizendo? Estou dizendo que a resistência do nosso adversário não é ruim para nós. O freio dele ante a nossa ação faz exatamente isso aqui. Quanto mais ele freia, mais a pedra... Quanto
mais ele freia, mais a pedra. Quanto seu pai mais diz que não vai ser crente, mais a oração se aprofunda. Quanto mais alguém diz que vai te matar, mais Deus te levanta. Quanto mais medo você tem, maior é o grito de um clamor. Quanto mais eles resistem, mais a pedra entra. Eu tenho uma palavra profética para nossa nação. Há de Deus em minha boca uma palavra profética para essa geração. Eu disse: Deus, se tu quiseres que eu faça uma agenda na Umadeste, o Senhor leva outro, não me deixa chegar lá. É meu último dia de uma jornada ininterrupta de compromissos. Eu não tenho mais 20 anos e não dou conta de ficar andando por aí cada dia num estado. Eu disse: Deus, só me leva se eu falar algo, que aquele lugar se torne janela para os ouvintes em todos os lugares. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com você e com o propósito que Deus te alinhou. Então eu vou falar de novo. E se você não reagir diante dessa palavra, você não merece ela. A geração que representamos hoje é a geração de Davi. Vou falar rasgadão para todo mundo entender. Geração de Davi não depende do que o outro tem para ele ser quem é. Geração de Davi não depende da fé que alguém coloca nele para ele ser bem sucedido. Ele só depende da fé que ele colocou em Deus para ser bem sucedido. Vai ouvindo aí, a geração de Davi. É uma geração que vai com o que tem e sabe que não precisa de muito, só precisa ser representante fiel daquilo que Deus deu para ele e para ela. Escute isso. Davi pega a espada de Golias. Por quê? Porque todo adversário que se levanta contra o povo de Deus, ele morre com o instrumento que ele queria usar para nos matar. Fala para mim, quem caiu na forca de Mardoqueu? De Amã? Não, fala aí, se você é crente, fala aí. A forca que era para Mardoqueu, quem foi enforcado nela? A espada que era para matar Davi, cortou a cabeça de quem? Deus te trouxe aqui para dizer: você não usa o que é dele durante, o que é dele depõe contra ele depois. O que é dele depõe contra ele depois. Ele tira a espada de Golias. Sabe o que é isso? Por que depois? Por que depois? Pergunta aí uma despe, por que depois? Por que depois e não antes, igreja? Por que depois? Porque se a gente usa antes, vai dizer que a gente precisava do que ele tinha para ganhar. Mas se a gente usa depois de que já está caído, fica claro que o que ele tinha para nos combater não servia para nada na nossa mão, mas vai arrebentar com ele. Tirou a espada, cortou a cabeça. Eu quero que você imagine essa cena agora. Corta a cabeça. O pequeno corta a cabeça do grande. Camila, que coisa horrível. Vai ouvindo. Ele pega a cabeça de Golias pelos cabelos porque é pesada. E o texto diz que ele segura e aponta para o povo. Sabe o que ele está dizendo? A batalha foi minha, mas a vitória é? Olha para mim. Geração de Davi, presta atenção. Tudo o que você vence por seus próprios méritos só cabe em você. Por isso o que você consegue fazer com a graça de Deus e com o poder de Deus não te dá autonomia para chamar de seu. Por exemplo, Jesus determina isso sobre o povo, quando ele diz assim: quando vocês forem orar, entrem no quarto e orem assim: Pai Nosso. A necessidade é sua, mas o Pai é? Jesus disse assim, nessa oração, quando forem pedir pelo pão, pela provisão, sabendo que tudo que o homem está não vem do homem, mas vem de Deus, digam assim: o pão nosso.
O Pai é nosso, o pão é. Aí quando Jesus está prestes a ser crucificado, ele diz assim: como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Jesus tinha direito do pão ser só dele, de chamar o Pai só dele e de dizer: o reino é meu. Mas ele veio ao mundo para dizer: o Pai que é meu, agora é nosso. O pão que sou eu, agora é vosso. E o reino que só era meu, agora é vosso. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo: quer colecionar vitórias em seu nome? Terá algumas, mas serão poucas. Quer o nome de Deus sendo glorificado e coletivamente milhares de pessoas serem abençoadas? Não guerreie pelo seu nome, vá no nome do Senhor. Cortou a cabeça, segurou pelo cabelo na mão. Camila, o que isso significa? Eu encerro agora. Isso significa a mão do pequeno sobre a cabeça do... Camila, a gente vai matar alguém? Você vai ser preso. E eu vou fazer de tudo para que você fique lá dentro. Deus não nos deu o espírito de morte, de vida. Não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. O que significa se essa noite é profética? A cabeça do maior na mão do menor. Cabeça fala de comando, sim ou não? Cabeça fala de autoridade, sim ou não? Cabeça fala de poder, sim ou não? Cabeça fala de governo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deus está dizendo para essa geração: foi-se o tempo em que os poderosos, foi-se o tempo em que o sistema intimidador ficava na frente de alguém e apenas dizia: sou grande. Foi-se o tempo que jovem precisava de nome grande para fazer evento forte. Eu conheço uma moçada que não tem nem 30 anos e reúne mais de 2.000 pessoas numa praça, usando caixinha de som, microfone com fio e uma guitarrinha. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a mão dos maiores não tem mais permitido a ditadura do sistema ser ministrada de uma única maneira. Camilo, o que isso significa para nós, quanto igreja, quanto cristãos? Deus está dizendo: nós não somos a força propulsora do mundo. O sistema não está na nossa mão, o governo não está na nossa mão. Jesus disse que o príncipe deste século é ele quem governa. Ele está nas esferas mais altas de poder, ele está onde o dinheiro gira, ele é mamão e governa sobre todas essas coisas. Camila, eu estou impotente quanto a isso? Não, Deus está dizendo para ele continuar sendo cabeça. Ele pode até governar, só que ele nunca mais vai fazer isso sem que a gente tenha um comando de Deus sobre ele. Você acha que eu estou falando qualquer coisa? Olhe para a visão política mundial. Me diga se hoje pode ter uma lei, um veto, alguma coisa em algum país de uma expressividade cristã, sem que de alguma forma a igreja, o povo de Deus, não se manifeste entre os cabeças para dizer: aqui não, no Brasil não, na minha comunidade não. Camila, eu vou matar? Eu vou no WhatsApp arrebentar? Não. Você vai no nome do Senhor. Camila, eu não entendi. Entenda, porque eu venho de uma geração onde crente não podia ser rico. Pelo contrário, quanto mais pobre, mais ungido. Quanto menos dente, mais profeta. Se liga. Eu vim aqui profetizar algo que não falaram para mim, mas não tem problema, porque o que a gente não ouve do homem, Deus revela como Ele quer. Eu venho aqui falar de uma época onde pessoas não podiam estudar. Eu quero falar um negócio rasgado aqui, porque agora não estou diante de um sermão, mas diante de uma palavra profética. Deus está dizendo a pais e mães que estão me assistindo em vários lugares ao redor da nação e no mundo: não tenha medo de colocar seus filhos na faculdade. Eles estão preparados para duelar com gigantes. Não tenha medo de deixar o seu filho entrar em alguma área que ele deseja, seja política, seja social, seja governamental. Porque
porque ali é imundo, ah, porque ali é isso, ah, porque ali é aquilo. Deus está dizendo: eu estou precisando de Davi na câmara, eu estou precisando de Davi nas faculdades, eu estou precisando de gente que não tem medo do sistema e que vai usar o que tem. Fica de pé quem quer ser um Davi nessa geração. Você tem alguma coisa aí na mão? Tem uma toalha, um lenço, qualquer trem? Camila, eu não tenho nada. Então seja mais louco do que eu. Levanta a tua funda e começa a girar, ainda que você esteja de mão vazia. Meu tecladista, muito obrigada, mas o som agora não é esse não. Meu baterista, muito obrigada, mas o som agora é som de guerra. Dá pra fazer um som de guerra? Dá, mano. Som de guerra, não cansa agora não, não cansa agora não. Para de rodar, que eu vou te dar o comando. Crente não é bobo, crente é pacífico. Crente não é alienado. Crente está alinhado com o que Deus quer fazer no mundo. É uma bênção ser uma bênção na igreja. É uma bênção se consagrar em período de carnaval. Mas a minha pergunta não é apenas o que você faz aqui. O que você faz aqui eu sei, você veio buscar pedras lisas. O que você faz aqui eu sei, você veio descer no ribeiro. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu quero que quando esse período acabar, você vá lá para fora. Cadê o som de guerra? Cadê o som de guerra? Som de batalha, som de guerra. Não, isso é marchinha. Marchinha eles cantam lá fora. Eu quero tambor. Isso. Oh, isso. Isso. Acelera, filhão, acelera. Vem, meu tecladista, coloca aí um fundo bem pesado. Um fundo que imprima em nós uma expectativa de batalha. Não tenha medo, não tenha medo. O que você tem, Deus vai usar. O que você tem vai fazer Deus ganhar. Gira a funda, vai batera, dá som pro meu baterista. Oh, quem é batizado em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Seja cheio, seja cheio. Você veio buscar. Encrava essa pedra na cabeça desse gigante. Vai, Davi, vai, 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 vai. Escuta! Quem ainda está com a palavra de Deus, diga: eu aqui. A pedra te dá velocidade, a funda te dá direção. A pedra faz a funda girar mais rápido. Então a pedra te dá velocidade. Vamos lá, a pedra te dá? A pedra te dá? Sem a pedra a funda não gira rápido. Então a pedra te dá? Se a pedra te dá velocidade, a funda é quem te dá a direção. Deus está dizendo para você que se sente retardatário, atrasado: não há problema com a sua funda, só está andando devagar com a tua busca. Quando você estiver com a pedra, esse ministério, essa chamada vai entrar numa velocidade que você vai se espantar. Oh, guarda esse dia de hoje. Se você buscar do jeito certo, em menos de um ano você viverá surpresas extraordinárias da parte de Deus. Ele gira e acerta.
Isso é profético. Você já girou. E agora eu vou pedir a Deus para essa pedra ir de encontro ao gigante que tem te afrontado. Fecha o olho, curva a cabeça. Eu nunca termino aqui assim. Nunca. Sempre fazemos um convite específico. E sei que Deus ainda pode usar alguém para fazer isso aqui nessa noite. Mas tem dias que a gente só tem que ir aonde Deus manda. Fecha o olho, curva a cabeça. Golias não era um gigante apenas. Tanto é que Davi não menciona ele como gigante, mas diz Filisteu, diz Golias. Camilo, o que você está dizendo? Não sou eu. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dar uma estratégia. E Ele está dizendo, me diga qual é o nome do seu gigante. Não é para você falar para mim, feche os olhos, curva a cabeça. Mas não diga assim, ah, Deus me ajuda. Não, diga, Deus, o meu gigante, a minha área de afronta tem sido a área tal. E aí fala essa área. Fala a área que tem te oprimido. É o que? É a timidez, é o cansaço. É a falta de otimização do seu tempo, de priorização, de prioridades na sua lista. Fecha o olho, por favor, meu irmão. Acredita nisso, moça. Não é uma noite de carnaval. São dias que Deus tem usado para determinar um antes e um depois na tua história. Deus está abrindo um novo ciclo e fechando um ciclo que te humilhava. Até aqui. Diga o nome aí para Deus em oração agora do teu gigante. Senhor, meu gigante é a masturbação. Senhor, meu gigante é a pornografia. Eu não sei o que é que te afronta, o que te humilha, o que tenta te diminuir. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz agora em oração. E eu oro com a tua igreja. E em nome de Jesus eu oro em favor da tua igreja. E no Espírito Santo agora eu te peço, Senhor, eu intercedo por milhares de jovens aqui no Brás e em todas as regiões do Brasil e nas Américas. Alcança essas pessoas. Fecha esse ciclo de humilhação, de afronta, de perseguição. Eu sei que isto atendeu um propósito. E nós te glorificamos por tudo que passamos. Mas agora nós queremos te glorificar, porque sabemos que tu podes usar o que temos. Sendo pouco ou sendo muito, queremos te consagrar e te oferecer agora o que temos. Faça isso agora e diga para Deus o que você tem. Diga para Deus se você tem fé. Diga para Deus se você tem um louvor. Diga para Deus se você tem uma via intercessória. Diga para Deus o que você tem. Diga para Deus aí o que você tem. Diga a Deus, usa isso. Deus, eu quero te oferecer a minha vida, as minhas mãos, os meus joelhos, os meus pés, a minha voz. Ofereça isso aí para Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, recebe. Como Abraão, Senhor, sabemos que tu proveu fogo, mas nós estamos te entregando a oferta. Recebe a nossa funda. Nos dá direcionamento de buscas, para que não venhamos ficar cansados e nem venhamos sucumbir debaixo daquilo que tu nos confiou. Levanta essa geração, uma geração de Davi, uma geração que abre um ciclo novo, uma geração que é um instrumento que fecha um reinado antigo e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo o teu povo.